Primeiro vice, Cadore. Uma declaração de líder da Obrigado, bancada do presidente. PT. Da tribuna, Zé D'Ambrosio. Mas o PT ali, mais uma declaração de líder. Nobres colegas, meu penúltimo grande expediente. Só por favor, eu não consigo me concentrar. E eu acho que nós temos um sinal verde para o município. O mesmo Supremo que garantiu a democracia poderá fazer justiça com este município, no caso Manhã Bosco. Até agora a votação 3-1. Os votos favoráveis são para prorrogar o processo, discutir o processo, e nós temos ainda 7 votos, e na verdade precisamos de mais 3. Mas eu quero ler aqui para os senhores, porque é de extrema importância. O ministro Dias Toffoli escreve: não foi demonstrado nos autos originários que a prefeitura tenha na origem coparticipado, ativa ou passivamente, do esbulho. Em nenhum momento se diz que o poder público local, à época da invasão ou do período imediatamente subsequente, estimulou, acolheu ou permitiu a ocupação ilegal. Portanto, nobres pares, tem outra consideração aqui também. E eu estou aqui num tema que reflete o futuro das próximas gerações. E se considerada apenas a infraestrutura urbana efetivamente implantada pelo município, é de 15 mil metros quadrados, chega no valor aproximadamente de 23 milhões de reais. E que o montante, no caso o montante que a causa está cobrando, é 1/3 daquilo que o município arrecada. Portanto, não sou advogado, tenho um colega que é procurador, e quero saudar também o empenho da Procuradoria, que sempre acreditou. E nós temos, cada um de nós, pensamento positivo, acender uma vela, para que realmente nós tenhamos os votos suficientes para que esse processo... Agora, nobres colegas, eu almocei segunda-feira com o prefeito e ele me falou: D'Ambrosio, eu perdi o sono às 4 da manhã. Uma das questões era essa do caso Manhã Bosco. E aí eu disse: prefeito, e os 6 milhões para o subsídio do transporte? E a festa da uva, prefeito? E o financiamento dos containers, dos piscinões, e o materno infantil, prefeito? Então, nobres colegas, a minha conversa é muito franca com o prefeito. Nós estamos no governo, nós estamos para ajudar. E quando o Alberto faz uma crítica aqui, e que eu concordo 100% porque eu estive lá, é porque nós precisamos que o governo, que nós, que somos governo, realizemos as coisas pequenas, se não tem dinheiro para as grandes. E aí, conversei também, olha, o PAC tem previsão aí de logo encerrar o encaminhamento dos projetos. Prefeito, nós temos, por exemplo, uma sugestão de um colega do PSB, de que fosse encaminhado para o PAC
uma solicitação, claro, é o DENIT que faz o projeto, todo o passeio público da BR-116, que corta o perímetro urbano, dá dignidade ao pedestre. São coisas que precisam pensar na cidade. E aí, quando alguém nos liga, mas é a Radial Sudoeste que pode ajudar a ligação com o aeroporto? Ontem, inclusive, um dono de uma transportadora me ligou, mas a Radial Sudoeste é milhões e milhões. Mas com o aeroporto, sai lá no Santo Amobon, é de extrema importância. Sim, nós sabemos. Então, eu tenho dito para o prefeito, e espero que o chefe de gabinete, o novo chefe de gabinete, João Wes, que é político, que vai precisar de voto, porque esse é o nosso mal de muitos secretários que não precisam de votos. Porque eles não precisam no Altos da Maestra, que tem todas as travessas e não foi calçada nenhuma. Mas eu vou ter que ir. O prefeito vai ter que ir. Então, eu espero que as secretarias em rede funcionem melhor com o João Wes. Eu espero. Que pegue os assuntos dos vereadores, que representam a comunidade, e que encaminhe para ser resolvido. Nós tivemos, por exemplo, ontem, uma magnífica audiência pública sobre a PPP da educação infantil, que foram mais de 2 horas. E olha, eu sou muito favorável à PPP da educação infantil, e todos sabem que eu fui contra a PPP da iluminação. Mas a PPP da educação infantil, a primeira escola a ser construída em 2027. A primeira escola construída em 2027. Porque nós precisamos de estudos, mais estudos, estudos e mais estudos. Porque é complexo. Porque é uma das primeiras do Brasil a implantar PPP na educação infantil. Eu fiquei as 2 horas lá ouvindo o BNDES, ouvindo os nobres colegas, ouvindo a diretora da SMED. E eu quero dizer aos senhores que nós temos que resolver, porque tem uma determinação no Ministério Público que cobra aí mais 3.000 vagas, e aí não é mais 700. É em torno de R$ 1.030 por aluno comprando nas escolas particulares. Nós já perdemos 30 milhões do Fundeb, vão perder quanto? Tá, mas a escola infantil do Planalto Rio Branco está abandonada e depredada desde 2019. Desde 2019. Tá, mas na região norte não tem como construir o UBS, mas nós buscamos uma saída no Murialdo. Quem que vai reformar? Tomara que não seja o município. Porque aí nós vamos depender de uma licitação. Então, que é compartilhada. E o secretário Edson esteve lá, e os engenheiros estiveram lá. Que é compartilhada, execute as reformas. Tá, mas e a UBS, e a escola infantil do Mariane, que o muro está pronto desde 2015. Então, nós precisamos buscar saídas, porque o ano que vem, nós comprando mais 3.000 vagas, se torna quase inviável, perdendo recurso do Fundeb. Quero falar também da SMEL, que nós temos um recurso de 100 mil que o deputado Dalciso protocolou em 2022, no final do seu mandato, e que nós estamos aguardando. É o único município que não consegue gastar os 100 mil reais em 2 praças para o seu Camires e uma academia para esse vereador. Meu Deus do céu, como que demora tanto? O governo é do mesmo partido, alguém tem que puxar a frente nessas questões. Nos reunimos no gabinete com o vereador Camires há 1 ano atrás, com o jurídico da SMEL e com o secretário. Há 1 ano. Nós precisamos essas questões ser resolvidas. Porque o ano que vem é eleição.
Nós temos também, por exemplo, uma demanda que já foram 5 vezes uma declaração de líder, se possível, nobre. Declaração de líder da bancada do PSB. Obrigado, vereador Camires. Zé D'Ambrosio. Nós temos um passeio público atrás do Tancredo Neves, que eu já fui 5 vezes lá com prefeitos e secretários. Semana passada estive lá também, e que já caiu um cidadão, já fizemos reunião em 2021 com todos os engenheiros na Secretaria da Habitação, que tem que tirar um canto de uma casa, que lá em 2008, se não me engano, devido ao desvio, porque a casa está na rua, um carro acabou matando uma criança, mas que nós temos problema que não sai. E aí como é que eu vou falar em construção de 2 estações de transbordo se nós não conseguimos resolver o passeio público? Mas precisam as estações de transbordo para o município, principalmente a região norte e a região sul. Se nós quisermos baratear a passagem de ônibus. E tem que incentivar o transporte coletivo. Por isso que o piso rígido foi construído, agilidade. E é por isso que também nós subsidiamos o transporte coletivo, o usuário. Nós temos a capela mortuária do Vila IP, que vai ser uma contrapartida de uma empresa que deve para o município. E eu tenho falado com a secretária Margarete na questão da lei que está sendo trabalhada pela Conceplan, de que a lei das licitações, quem deve para o município não dê só contrapartida de obras novas, tenha que ser reformas também. Nós sabemos que no passado, a UBS do Cristo Redentor foi construída com contrapartida, a Praça Manha Bosco, que estivemos inaugurando há poucos meses, foi contrapartida, a Vila dos Presépios de Anarrec é contrapartida de alguém que deve para o município, vai fazer um loteamento, tem que dar 15%, dá 7,5% e o restante dá em reformas. Então, se a lei vir sem essa adequação, nós vamos fazer aqui. Porque tem acompanhamento do engenheiro, tem acompanhamento de todos, por que não pode ser uma reforma? E aí nós podemos pintar o Museu Municipal, a Casa da Cultura, lá em Galópolis o Moinho pode ser com reforma de contrapartida, nós podemos reformar o Centro de Formação Jovem do Vila IP, tantas e tantas obras com recurso de contrapartida. Eu quero dizer que tem coisas boas também acontecendo. Tem coisas boas, sim. E nós precisamos valorizar que tem esse final de semana a inauguração do acesso do Planalto. São vidas, são vidas. Quantas vidas se perderam? Tem coisas boas. O governo precisa criar um elo, uma rede, de que as secretarias falem a mesma linguagem. Eu visitei ontem uma escola, que o município está colocando 800 mil de contrapartida para um ginásio. Tem uma emenda parlamentar e o município está colocando 800 mil de contrapartida. Poderia pavimentar a rua, não, está investindo na educação. Escola Hilda Barazete. Tem o ginásio do Tancredo Neves, que foi a emenda parlamentar, que nós brigamos, e que está sendo quase inaugurado nos próximos meses. Então também tem coisas boas. Mas a melhor das coisas boas, para mim, é essa notícia que nós estamos torcendo para que esse processo do Manha Bosco não sangre o município. Nobres colegas, o município, o investimento, e eu conversando com o prefeito, pois é, a saúde é um poço sem fundo, continua sendo um poço sem fundo. Mas eu acho que precisa haver uma forma de uma loteria do SUS, um consórcio, alguma forma de que os municípios, e foi falado desde 2021 isso. Então eu acredito muito que
que muitos secretários vão entender essa minha fala. Eu vejo a Secretaria de Obras que se dedica o máximo que pode com a equipe. Ninguém sabe que ficaram quase um ano sem canos e a comunidade cobrando. Então, eu acredito que nós vamos ter um fôlego a mais. Eu tenho certeza que os moradores de rua, existe um trabalho forte aí e nós vamos também resolver nos próximos anos. Nós temos a questão dos ambulantes, que vem Natal, é aquela briga, aquela situação com os lojistas. E também tem muita esperança, até porque quando nós assumimos aqui, a gente trabalhou muito na questão do idoso, que é o cuidado subsidiado, que eu continuo cobrando e aguardando que venha para essa casa o cuidado subsidiado. Que não chegou ainda, mas que precisa vir esse ano. Onde o recurso do fundo possa ajudar aquela família com salário e que cuide do idoso. E que não caia, que use o remédio na hora certa e que tenha seu mundo, que tenha o seu conviver na sua moradia. Então eu espero que o fundo, que pode ser mapeado pelos CRAS, as famílias que mais precisam, seja ainda neste governo. Eu lembrei muito quando o Felipe falou ontem das cozinhas comunitárias, me deu muita saudade de quando chegava do Banco de Alimentos no Vila IP, está aí o Darcy Jesus, e as próprias cozinheiras do bairro faziam, e as pessoas ali, no momento importante da vida, que é o alimento, estavam num encontro, almoçando e passando umas horas juntos. E também tivemos no Tijuca e tantos outros lugares. Mas, por fim, queria deixar essa notícia boa, que o município só vai conseguir andar se nós não tivermos que pagar essa dívida impagável do Manhã Bosco. E que tenho certeza que vão olhar com bons olhos e nós teremos os votos suficientes para seguir mais um período do processo que tenha compreensão. Talvez até um acordo, porque no processo até diz, sugira um acordo. Daqui a pouco até um acordo, mas não esse absurdo de praticamente 1/3 daquilo que nós arrecadamos no ano. Obrigado. Obrigado, vereador.